A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Até os Confins da Terra. Eu sou Arnold Luiz e hoje estamos com a lição de número 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. A leitura bíblica em classe está na primeira carta do apóstolo São Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 9, versículo 9 ao 14. Então hoje nós vamos entender um pouco sobre a responsabilidade da igreja com a obra missionária e com os missionários que estão no campo. Qual é o sistema bíblico para se enviar missionários? Será que a gente conhece alguns pilares que é necessário para enviar o missionário? Será que eu devo sustentar o missionário e esse sustento é bíblico, é honesto? Será que a igreja precisa se adaptar a um sistema para enviar missionários? A igreja deve pautar, preparar e enviar o missionário a uma obra específica? Quanto tempo o missionário tem que ficar lá no campo? O missionário deve ficar no campo ou deve fazer o fluxo de ir para o campo, depois voltar? Então, será que o dinheiro é importante? Somente ele é importante na obra missionária? É isso que nós vamos entender nessa lição. Tópico número 1, a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Subtópico número 1, a responsabilidade da igreja. A igreja precisa criar uma responsabilidade e uma conscientização com os irmãos sobre a obra missionária. E a igreja ela precisa criar sim um sistema para enviar esses missionários. E esse sistema que a igreja precisa criar, precisa modelar, precisa ter essa conscientização, ela tem 4 pilares. Quais são esses 4 pilares para que a igreja ela envie os missionários? O primeiro pilar é o seguinte, é conscientizar a igreja que é bíblico formar e enviar os missionários. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo número 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado de Níger, e Lúcio de Cirene, Manaim, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para uma grande obra que vos tenho chamado. Então o Espírito Santo pediu para chamar a Barnabé e a Saulo para uma grande responsabilidade, para uma grande obra. E mesmo assim, nessa igreja, lá em Antioquia, existiam grandes mestres, grandes professores, grandes homens capacitados com a arte do ensino, mas Deus separou quem? 2 pessoas apenas, Barnabé e Saulo. Então, a ideia é essa, que a igreja precisa conscientizar que é bíblico o envio e o preparo dos missionários. O segundo pilar é o seguinte, que o missionário tem que ter liderança, não pode ficar lá no campo missionário de qualquer jeito, sem estar debaixo de uma autoridade, não pode ficar lá largado no campo missionário, então tem que ter uma liderança. Então você não pode ir para o campo missionário e estar lá de qualquer jeito, sem fazer nada, né? De estar lá pensando na vida. Sempre é necessário ter um liderado, né? Ter uma liderança. Então esse liderado que está lá no campo missionário, ele precisa ter uma liderança, precisa estar debaixo de uma autoridade. Então o missionário vai debaixo da liderança espiritual, mas quem dá visão no campo missionário é o Espírito Santo de Deus, que vai conduzir esse missionário lá no campo missionário, mas ele precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual. A igreja que o enviou, o líder maior que o enviou. Aqui onde eu congrego na Assembleia de Deus, nós temos, né, o nosso pastor presidente, pastor Valdomiro, que é um homem missionário, um homem de visão, e nós temos a Secretaria de Missões, que é a SEMADESAL, que está na pessoa do pastor Gé Soares e a sua secretária, a irmã Andréia. Então, eles estão lá, né, à frente desse trabalho, debaixo da autoridade do pastor Valdomiro, né? O pastor Valdomiro é o líder maior, o líder espiritual. Temos depois o pastor Gerson e a irmã Andréa, né, a missionária Andréa, que ela está debaixo da autoridade do pastor Valdomiro e do pastor Gerson. E os missionários estão debaixo do pastor Valdomiro, debaixo do pastor Gerson e debaixo da autoridade da irmã Andréa e da secretaria de missão da SEMADESAL, que é o departamento da Igreja Assembleia de Deus, que ela capacita, prepara e envia os missionários.
missionários. Então é ideal que o missionário ele precisa ter uma liderança, precisa prestar contas à liderança. A liderança, então, ele presta conta da liderança. Mas a visão lá no campo missionário, quem é que o enviou primeiramente? É o Espírito Santo que o separou, o convocou, o preparou também nesse momento espiritual para enviar esse missionário. E ele precisa ter a visão lá no campo missionário, porque é o Espírito Santo que conduz, que guia, que capacita, que prepara, que provê todas as coisas, né? Claro que a igreja ajuda, mas primeiramente é obra do Espírito Santo de Deus, né? Quando está lá em Atos dos Apóstolos, os discípulos estavam lá, e aí tem uma parte que fala o seguinte: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, ou seja, o Espírito Santo está na primazia e nós estamos depois, né, na obra. Então essa é a ideia. O segundo pilar, o missionário tem que ter liderança, não pode ficar largado no campo missionário. Terceiro pilar, todo missionário tem que prestar contas. O missionário pode estar lá assistindo Netflix, YouTube, pode lá estar conversando, passeando, tirando foto e não está fazendo missões, ele está apenas passeando. Então ele precisa estar prestando contas. Não fazer a obra de Deus é o que o missionário ele não pode fazer. Ele tem que estar no campo fazendo missões. Tem um momento de descanso, tem um momento que ele vai ali, vai descansar, vai se cuidar, né, vai no médico e tal, mas ele precisa prestar conta, dizer o que Deus está fazendo através da vida dele. Então, Deus faz a obra, né, a sua parte, mas missão, obra missionária, né, ser um missionário não é um cabide de emprego, não é apenas para ficar lá batendo ponto, né? É uma oportunidade que Deus deu à igreja de fazer a sua obra, fazer o ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Pregar, ensinar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a missão da igreja. Então é uma oportunidade para ele, mas às vezes eles acham que o missionário, né, em alguns lugares por aí, acham que fazer missão é um emprego, é uma oportunidade de crescer na vida, né, de crescer, de ser famoso, e não é isso. A obra missionária não é isso. Então, prestar contas é bíblico. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 4. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e anunciaram, comunicaram e prestaram contas das coisas que Deus estava fazendo com eles e através deles, relatando o que Deus estava fazendo através da vida dele. Se não existe o agir do Espírito Santo, se não há operação de milagres, se não há salvação de almas, se não há qualquer coisa que traga pessoas a Cristo, que aquela comunidade, aquele local, aquela cidade, aquele país seja impactado pela glória do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, ele pode estar fazendo qualquer outra coisa, menos missão, porque missão é você ir para outro lugar e você pregar a Jesus para que almas sejam ganhas, para que vidas venham ser salvas e o nome do Senhor venha a ser glorificado e haja muitas maravilhas para que todos creiam que Jesus é o Filho de Deus, que Ele continua salvando, curando, batizando, libertando e um dia Ele voltará para nos buscar. Essa é a ideia de missões. Então eu preciso relatar o que Deus está fazendo, eu preciso prestar contas, né? Abrir um trabalho, abrir uma escola, abrir uma clínica, abrir um hospital, abrir uma faculdade, eu preciso estar prestando contas a essa liderança. Então, se não existe esse agir do Espírito Santo, é claro que essa pessoa não está fazendo a obra missionária, ela pode estar fazendo qualquer outra coisa. Então, ela pode estar encostada, ganhando dinheiro da igreja, ela pode estar fazendo qualquer outra coisa, menos obra missionária. Então, ela pode estar lá só fazendo o quê? Só passeando. Então, a gente precisa ter essa consciência. Então, aqui, o que a gente aprende? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo de número 12. Então, a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Saulo, que compartilhava, prestava contas de grandes milagres e prodígios que o Senhor estava operando através de sua vida. Então, que Deus tinha feito através de Paulo e de Barnabé, né, entre os gentios. Então, eles estavam prestando contas e a multidão estava o quê? Ouvindo, ficaram calados para ouvir a palavra de Deus, para ouvir os milagres, maravilhas que a obra missionária estava sendo feita através da vida dos apóstolos. O quarto pilar é o seguinte: o missionário não deve pensar em trabalho. É inegociável enviarmos
um missionário para o campo de missões e ele ficar preocupado com o que vai comer, o que vai beber. Ele precisa trabalhar sim para o autossustento, mas é inaceitável. Esse é o modelo, os pilares que a igreja precisa usar para enviar missionários. Primeiro, conscientizar a igreja. Segundo, o missionário tem que ter liderança. Terceiro, prestação de contas é bíblico. Quarto, o missionário não tem que se preocupar com o trabalho braçal, mas a preocupação dele é empregar o evangelho, é ver Deus agindo através da vida dele. Subtópico número 2, o sistema de apoio e a obra de fé. Aqui é um conjunto, ou seja, o sustento, né, do dinheiro e também a obra de fé. Como assim? Só o dinheiro não resolve o problema, também só a oração não resolve o problema, mas sim um conjunto. Eles têm que estar ligados. Lembra, eu falei na aula passada sobre a fé e as obras. Então é necessário ter fé, mas também ter obras. Eu não posso fazer só ter a fé, também não posso ter só as obras. Eu preciso ter a fé e as obras, uma complementa a outra. E a queda é o seguinte: só o dinheiro não resolve. Por quê? Porque podemos enviar o missionário, podemos enviar dinheiro, né? Ele pode construir grandes catedrais na obra lá no campo missionário, né? Mas as almas não chegam. Por quê? Porque as almas não chegam? Porque as almas não se compram, as almas não se negocia. Você não compra alma com dinheiro, você não compra, né, pessoas com dinheiro. Elas entram na igreja. Como? Quem é que faz esse papel? Nós fazemos o natural, a nossa parte da igreja, pregar o evangelho a toda criatura, mas o sobrenatural, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Então, o dinheiro é necessário, a obra da fé é necessária, mas eu preciso entender o seguinte, que alma não se ganha, alma não se negocia, alma é ganha através da obra do Espírito Santo de Deus. Então, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. O dinheiro ajuda, o dinheiro facilita, o dinheiro, né, ele traz um mantimento, o dinheiro ele facilita a estadia, ele trabalha no emocional, né, em relação ao mantimento, né, a comida, a bebida, a cuidar dos filhos, mas não ajuda a trazer pessoas para a casa de Deus. Por quê? Porque é obra do Espírito Santo de Deus. O sistema de apoio e a obra da fé é indispensável. É necessário dinheiro, mas em conjunto com a oração, com o jejum, com a espiritualidade e a intervenção de Deus. Onde está isso? Salmo 127, verso de número 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada. O missionário pode ter toda a estrutura, pode ter dinheiro, pode fazer o que quiser, mas se o Senhor não edificar, essa obra não vai frutificar. Pode construir a melhor igreja, pode ter o melhor piso, o melhor microfone, o melhor som, pode ter casa pastoral, pode ter carro, pode ganhar 1 milhão em renda, mas se não tiver a mão do Senhor, se o Senhor não estiver nessa casa, se o Senhor não edificar, em vão edifica essa obra. Então precisamos ter as obras, né, da fé e também o sistema de apoio com a oferta, com a contribuição. Então, obras e fé é inegociável, é necessário, é pautável que a igreja se conscientize de que eu preciso ter a fé, oração, jejum, consagração, mas eu também preciso contribuir, preciso operar no reino de Deus de forma também natural, com a minha vida, com também eu preciso contribuir com a obra missionária. Subtópico número 3 do tópico 1, o objetivo de missões. Qual é o objetivo de missões? É fazer com que o ministério fique grande, o ministério ele cresça, né? Um exemplo, a Assembleia de Deus em São Paulo, em Salvador, a Assembleia de Deus em Minas Gerais, a Assembleia de Deus no Amazonas, né? Uma tem 1 milhão de missionários, a outra tem 500 mil missionários, a outra tem 200 mil missionários, a outra tem 100 mil missionários. Essa é a ideia para que tenha um empoderamento? Não é essa a ideia. Por que não é essa a ideia? De o nome da instituição crescer, né, ser anunciado? Não. O que precisa é a gente entender que o reino de Deus ele vai em primeiro lugar. E esse reino de Deus é o seguinte: o objetivo de missões é o quê?
É pregar o Cristo, mas não é pregar qualquer Cristo. Não posso chegar lá e pregar qualquer Cristo, o Cristo que abençoa, o Cristo que dá dinheiro, o Cristo que abre porta, o Cristo que faz isso e aquilo outro, o Cristo que cura. Primeiramente, eu preciso pregar o Cristo crucificado. Eu preciso pregar o Cristo que salva, o Cristo que perdoa pecados, o Cristo que liberta da escravidão, o Cristo que traz para a luz. Eu preciso pregar esse Cristo, o Cristo crucificado. E que Cristo é esse? É o Cristo que Paulo pregava. E Paulo pregava que Cristo, ele teve o capricho de identificar que o Cristo não era o Cristo glorificado, apesar de que Cristo foi glorificado. Também não é um Cristo vitorioso, apesar de que Cristo é vitorioso. Mas ele identificou o Cristo crucificado. E que Cristo crucificado é esse? É o Cristo da cruz. Olhávamos para ele e não havia nenhuma belezura. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O pecado é destruído, é aniquilado, quando o verdadeiro evangelho é anunciado. O Cristo crucificado, que é loucura para os judeus, né? E é heresia para os gregos. Então eu preciso pregar esse Cristo. É loucura, porque o mundo não está acostumado. O mundo quer vitória, quer bênção, quer milagre, mas precisamos pregar um Cristo que ele perdoa pecados, que ele veio para salvar o ser humano do seu pecado, que ele transforma vidas, que ele liberta vidas e que ele quer continuar abençoando, salvando, curando, e para que todos creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Talvez hoje não seja Natal. Nós sabemos que possivelmente, né, na tradição, a data do Natal é comemorada dia 25 de dezembro, mas é Natal sempre quando Cristo nasce no coração de alguém. Mas que nesse momento que Cristo nasce em seu coração, você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, você que precisa aceitar a Ele, precisa se reconciliar com Ele, Jesus pode nascer no seu coração e pode ser Natal hoje. Abra o seu coração para que esse Cristo que salva, que cura, que liberta, que batiza e um dia voltará para buscar a sua igreja, e todos aqueles que o chamar, Ele estará aqui e Ele quer te salvar. É esse Cristo que precisamos pregar. E aí nós encerramos, né, esse momento do tópico de número 1 e vamos para o tópico de número 2, o cuidado integral dos missionários. Subtópico 1, o cuidado integral. Vamos salientar o seguinte, que o missionário é um ser humano, e como ser humano eu preciso cuidar dele, da esposa dele, dos filhos dele, ou seja, na totalidade desse missionário. Alguns estudiosos vão dizer o seguinte, que o ser humano é composto de 7 áreas da vida. Quais são essas 7 áreas? Tem a mental, tem a espiritual, tem a física, tem a emocional, tem a família, tem a financeira e tem a profissional. Então precisamos dar atenção a todas as áreas desse ser humano, e tratando do missionário, precisamos trabalhar nessas 7 áreas do missionário. Se uma dessas áreas estiver desequilibrada, desajustada, o ser humano vai estar o quê? Todo desequilibrado. Se estiver desorganizada, descompassada, ele estará desequilibrado, desequilibrará toda a sua estrutura, a estrutura do ser humano. Ele pode estar bem espiritualmente, mas se faltar dinheiro, o que vai acontecer? Ele vai sofrer, né? Ou seja, é um conjunto. Às vezes o missionário, ele está lá, mas ele precisa também entender que eu, como igreja, preciso ajudá-lo. Então às vezes o missionário fica só no campo missionário. A base que o enviou, essa igreja precisa tratar dele em todas essas áreas, na área mental, na área espiritual, na área física, na área emocional, na área familiar, na área financeira e na área profissional. Subtópico número 2, uma agenda quanto à volta do missionário. O missionário precisa ter férias, precisa ter um tempo de lazer, o missionário precisa ter um tempo de se recompor, o missionário ele precisa viver como um ser humano. Não podemos enviar um missionário e ele fica lá 10, 15, 20, 30 anos sem férias, sem entretenimento, sem nada. A igreja que enviou esse missionário, essa família precisa ter a consciência que eu preciso programar férias, atendimento médico para ele, sua família. Ele precisa ser tratado como ser humano, ele precisa ter esse tratamento. E nós, como igrejas que envia missionário, nós precisamos ter essa consciência que ele é um ser humano e o ser humano se desgasta. Não somos robôs, não somos máquinas, não somos super crentes. Precisamos entender
que o ser humano se desgasta e a igreja que enviou missionário precisa dar férias, atender a família e está tendo todo esse trabalho para que ele tenha uma vida digna e ele faça a obra de Deus para a glória do Senhor e que vidas sejam salvas através da sua vida. Mas eu preciso cuidar do ser humano, eu preciso cuidar do missionário. Tópico de número 3, maneiras práticas de se comprometer com missionários. Subtópico de número 1, comunicar as suas necessidades. Romanos capítulo 12, versículo 13 diz o seguinte: comunicar aos santos as suas necessidades. Ou seja, eu preciso informar, preciso transparecer, eu preciso me comunicar, eu preciso falar aquilo que está acontecendo. Nós precisamos falar aquilo que está acontecendo conosco. Quando tem comunicação, quando tem transparência, nós temos a consciência de ajudar. Quando a comunicação é incompleta, muitas pessoas acabam não ajudando na obra missionária e em outros trabalhos da igreja. Por quê? Porque não há comunicação, não há transparência. Eu preciso trabalhar nisso. A comunicação é a chave. Porque não existe comunicação clara, informação não é transparente e clara e objetiva. Muita gente não abençoa a obra missionária, muita gente não abençoa os projetos da igreja, porque não há comunicação, não há transparência, não há clareza, não há objetividade. Eu preciso entender isso. A Bíblia diz que o mandamento é a comunicação, e a comunicação ela precisa ser clara e objetiva. Para resolver algumas problemáticas, precisamos de informação, clareza. Por quê? Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Subtópico 2 do tópico 3, doar para suprir necessidades. Lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 17, diz o seguinte: que a coleta era feita, entre a Judeia ali, e havia comunicação. Nós vamos ler um pouquinho. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo e a sua profunda pobreza, ela fez o que? Abundou em riqueza para a sua generosidade. Com o seu poder eu ainda testifico, eles deram voluntariamente, deram com muitos rogos, e aceitamos a graça deste serviço que se fazia com gozo aos santos. Então a igreja é uma igreja missionária, uma igreja voluntária, uma igreja que tinha comunicação. Lembra que o apóstolo Paulo disse: comunicai as vossas o quê? Comunicai as vossas necessidades aos santos. E aí a igreja se comunicava e os irmãos davam, abençoavam a obra de forma voluntária, abençoava, mesmo os irmãos passando por tribulação, passando por prova, os irmãos abençoavam a obra missionária. Então a coleta feita na Judéia havia comunicação. A comunicação é a alma da doação. Quando existe transparência, as pessoas ajudam. Informação é necessário. Eu preciso informar, eu preciso comunicar. Subtópico 3, orar e jejuar pela causa. Missão não é natural, missão é espiritual. Se é espiritual, eu preciso ter as armas certas. Eu não venço missão com dinheiro, eu não venço missão fazendo anúncios nas redes sociais, no Google, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Eu não venço assim, porque missão não é natural, missão é espiritual. Se é espiritual, eu venço no mundo espiritual. E como é que eu venço no mundo espiritual? Oração e jejum. O que atrai pessoas não é movimentos, mas sim a obra e a graça do Espírito Santo de Deus, que conecta pessoas, que conecta vidas. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é através do mover do Espírito Santo. Não é um movimento, não é dinheiro, não é entretenimento para chamar a atenção das pessoas, mas sim obra e graça do Espírito Santo de Deus. Quando a palavra do Senhor é pregada, como ela é, o Cristo crucificado, eu preciso entender que missões não é natural, mas sim espiritual. Não lutamos contra a carne, contra sangue, mas sim contra principados, potestades no mundo espiritual. Oração e jejum resolve o problema. Louvado seja o nome do Senhor. Então, missão é espiritual. Que o Senhor abençoe a todos, dê uma semana de vitória. Até semana que vem, querendo Deus.